vai estar ministrando a palavra hoje. Estivemos para ali em Minas e o pastor Cid nos recepcionou ali com muito carinho, com muito calor, né, pastor Cid? Vendo aqui comigo que para mais foi um mistério daquele negócio. E o pastor Cid é uma bênção na minha vida também. E está nos dando a honra de estar conosco hoje para assim ministrar a palavra do Senhor. Eu queria convidar o pastor Cid. Feche seus olhos, vamos orar pelo servo do Senhor também. Ele já está passando a palavra ao pastor. Senhor, aqui está o teu filho, Pai, o teu servo, Deus. Como de costume, Pai, eu te peço, Senhor, usa poderosamente o filho, que ele possa se sentir, Pai, em liberdade na direção do teu Espírito, Pai. Estamos sedentos, ó Deus, como igreja, com tua noiva, para ouvir a tua voz, Senhor. Toma o teu filho nas tuas mãos, direciona, Pai. Fala grandemente conosco, Pai. Creio, ó Deus, que assim o Senhor fará, Pai, já te glorifico, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme estar voltando à minha cidade, Guarujá, e poder estar congregando, cooperando com os irmãos aqui em Vicente de Carvalho, na plenitude de Cristo. Para mim é uma satisfação imensa e eu louvo a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida do pastor Jonas, o anjo da igreja. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, o Senhor e sua família, o seu ministério. Louvo a Deus por também ser amigo e irmão do evangelista Luciano, companheiro que Deus colocou na nossa vida. E também é uma honra poder novamente estar num culto em que o Senhor também está. Deus abençoe a Marta, sua esposa, e rever o pastor Robredo. Quanto tempo! Que bom vê-lo. Ver que o Senhor está bem e que o Senhor tem honrado também o seu ministério. Deus te abençoe também abundantemente. Queridos, rapidamente, nós estamos aqui na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Uma cidade boa, acolhedora. Estamos ali há aproximadamente 3 anos e meio. E Deus tem feito grandes coisas ali naquele lugar. E nós estamos, pela misericórdia de Deus, pastoreando a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Barbacena, no bairro de São Pedro. Então, se um dia os irmãos tiverem que ir a Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena está bem no meio das duas ali. Me avisa, porque eu vou preparar um queijo bacana, uns doces, para vocês degustarem, tá bom? Então, pastor Jonas, o senhor é nosso convidado, toda a sua igreja, tá? Se quiser levar todo mundo de uma vez para passar os dias lá, não tem problema, tá bom? A gente tem fazenda lá, pastor Jonas. Deus abençoe. Ó, que bênção, hein? Tomando um posse sem saber, quem sabe quando eu chegar lá. Pastor Cid, eu sou casado há 19 anos, irmãos. Minha esposa é uma bênção. E nossos filhos também estão aqui. Mas nós chegamos ontem por volta das 22 horas aqui na cidade. Nós viemos de carro desta vez. E foi uma viagem longa, né? E parece que estranharam o clima, né? Embora nós somos daqui. Mas lá é muito frio. Como nós já estamos lá há 3 anos, a gente acostumou agora com o clima de lá, né? Então sentiram, por isso que ela não pôde estar aqui hoje. Mas trago também a saudação da minha esposa. Meus irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, mas eu gostaria de saber quantos querem ouvir Jesus falar essa noite. Quantos querem ouvir? Digam amém? Amém. Glórias a Deus. Então, abra a tua Bíblia comigo, no livro do profeta Malaquias. Se de repente você abrir a tua Bíblia aí no Novo Testamento, você volta aí um pouquinho antes de Mateus, você vai achar Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias,
capítulo de número 3. Vamos ler apenas um versículo que eu quero tomar por base esta noite. Quantos acharam? Diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga: me espera que eu vou também. Aleluia. Podemos ler? Olhe para o versículo de número 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Repete comigo, por favor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém. Fecha a tua Bíblia. Dá uma glória aí para Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, eu queria falar convosco sobre o nosso Deus. E eu queria intitular essa mensagem, embora eu costumo no sermão sempre ser um sermão expositivo, mas senti de Deus hoje de um sermão temático. Então gostaria de compartilhar convosco sobre o Deus de todos os tempos. Repete comigo: meu Deus. Ele é Deus de todos os tempos. Ele não muda. Ele não muda. Ele é imutável. Amém. É sobre esse Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite. O texto que nós lemos, o profeta Malaquias, ele escreve para uma classe determinada de pessoas, de etnia, e a saber, os irmãos judeus. E quando o Senhor traz esta palavra ao profeta Malaquias para retransmitir ao povo, o Senhor tinha intenções, o Senhor tinha critérios para que este povo permanecesse fiel a Ele. E é sempre bom lembrar que existe diferença entre profeta e sacerdote. Porque quando olhamos para a Bíblia, no Velho Testamento, nós vamos escutar bastante os nomes ou os adjetivos sacerdote e profeta. Mas a diferença é que, embora ambos sejam instrumentos usados por Deus na terra, a diferença é que, enquanto o profeta, ele é representante de Deus para o povo, ou seja, ele recebe de Deus e transmite para o povo, o sacerdote faz o inverso, recebe do povo e apresenta a Deus. No caso aqui, o profeta Malaquias está recebendo de Deus orientações, informações ou quem sabe revelações para transmitir ao povo judeu. E olhando para o povo judeu, olhando um pouquinho para a sua cultura, nós vamos observar que este povo judeu, eles não têm a Bíblia que nós temos. A Bíblia que eles têm é a Bíblia conhecida como Tenach ou Tanakh. Ela é composta das classes de livros: o Pentateuco, conhecido lá por Torá, o Nevim, que são os livros históricos, e o Ketuvim, que são os livros poéticos. Esta é a Bíblia do judeu. Nós sabemos que eles não comportam em suas Bíblias o Novo Testamento, porque para eles o Messias ainda não veio. E observando a Bíblia do judeu, nós vamos olhar e vamos entender pela cultura deles que eles dão muita ênfase aos 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, os livros que vão de Gênesis a Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que a teologia atribui a Moisés, são os livros que eles têm muito amor e apreciação por eles. Talvez aqui em nosso meio tenhamos algum judeu e sabe o que eu estou falando é a pura verdade. Nas casas dos irmãos judeus é costume ver diversas cópias da Torá ou do Pentateuco, os 5 primeiros. É interessante notar que quando nós vamos olhar para esses 5 primeiros livros da Bíblia
e perceber que este povo tem uma atenção tão grande por eles, nós vamos começar a entender o porquê que eles têm tanta apreciação. É porque em toda a Bíblia Deus se faz presente, sim ou não? Sim. Mas nos 5 primeiros livros da Bíblia, parece que Deus se apresenta em cada um deles de uma maneira tão sublime, tão especial, que até mesmo as criancinhas pequeninas, os judeuzinhos, eles não largam os 5 primeiros livros da Bíblia. E apenas a título de curiosidade, a criança, antes de entrar na escola, com 5 ou 6 anos, ela deve ter decorado, senão não é, o livro de Levítico, para poder estudar lá. Então observa que eles têm uma apreciação muito grande, e aí nós vamos atrás para saber o porquê. É porque nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar características do nosso Deus tão tremendas, tão espetaculares, e que serve para os nossos dias, e que serve para mim, e que serve para você no dia de hoje. E aí nós vamos entrar então na palavra, quando a gente olha lá no primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Obviamente que pela ordem cronológica a Bíblia não está. Todos nós sabemos que o primeiro livro a ser escrito não é Gênesis, mas está nessa sequência porque o Espírito Santo quis assim. Mas o primeiro dos 5 do Pentateuco, que é de atribuição a Moisés, nós vamos observar que o Gênesis tem a sua peculiaridade, e o nosso Deus se apresenta ali de maneira tão bela. Olhe para a Bíblia, nós vamos observar que no Gênesis ele se apresenta como sendo o Deus absoluto, pastor Roberto, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que pega o nada e começa a fazer existir, o Deus que com palavras de ordem, isso no Gênesis, ele cria todas as coisas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor se movia sobre o quê? Sobre a face das águas. O Senhor olha para aquele mundo do jeito que está, e Ele começa com palavras de ordem a criar todas as coisas. Observe o poder desse Deus que eu sirvo. Observe o poder desse Deus que você serve. Bata no peito comigo assim, diga: o meu Deus, Ele é tremendo. Agora escuta, o nosso Deus começa com palavras de ordem a criar tudo. E Ele cria tudo o que existe. Ele cria o sol, Ele cria a lua, Ele cria as estrelas, Ele cria a porção seca, faz separação. O nosso Deus, Ele é tremendo. E aí, como se não bastasse, Ele vai agora fazer aquela que seria a sua maior obra-prima. Ele vai criar do nada, do pó da terra, o homem. Ele vai pegar com as suas próprias mãos, e aí há um mistério envolvido nisso. Por quê? Porque em tudo que Ele cria, Ele fala: haja e houve, exista e existiu. Mas quando se trata do homem, o Senhor, Ele não vai falar, Ele vai pegar com as suas próprias mãos e vai começar a modelar. E o texto diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem foi feito. E eu quero parar por aqui rapidinho para falar com você que você é tão especial, que você é tão especial para o nosso Deus. Porque eu não sei como que tem sido os dias que você tem vivido, nem o pastor Jonas sabe. Talvez alguém compartilhou alguma coisa com ele, mas ele também não sabe 100%. Mas o nosso Deus que te vê, Ele te sabe, Ele te conhece, Ele sabe exatamente o que você tem passado. E se o inimigo lançou alguma palavra aos teus ouvidos dizendo que você não é importante, que as pessoas não olham para você, que não dá mais para você viver, que viver do jeito que está não é bom, que se melhor mesmo era morrer. Ei, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, coloca a mão no peito e fala comigo: eu sei que eu sou especial. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te fez com as suas próprias mãos. Soprou na narina do homem, nas narinas do homem, o Espírito, e ele passou a ser vivente.
Olhando então para o Gênesis, nós vamos observar esse Deus como sendo o Deus todo-poderoso, o Deus ilimitado, o Deus que não tem limite, e o Deus que cria tudo conforme o seu querer. E aí já deixa uma mensagem para nós, que nós como seus filhos, que nós como seus servos, também poderemos, em qualquer momento, em qualquer situação, clamar por Ele. E quando clamarmos por Ele, Ele vai mostrar para nós, e nós vamos ver daqui a pouco, que Ele estará sempre presente para nos socorrer. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, quando você clamar a Deus, o Senhor vai estar pronto para estender a mão para você, ainda que todos virem as costas, ainda que todos te ignorem, ainda que aquele amigo, quando você liga, não atende, ou que diz que vai fazer e não faz. O nosso Deus é diferente, Ele não é como homem. Aleluia. No Pentateuco diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há uma diferença entre lidar com homens e entre lidar com Deus. Quando Ele fala que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Quando Ele fala que Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Quando Ele fala que Ele vai te alegrar, Ele vai te alegrar. Quando Ele fala que Ele vai mudar a tua situação, Ele muda a situação. É por isso que os irmãos judeus olham atentamente para esses 5 primeiros livros. Mas olhem para o Êxodo agora. É no Êxodo que nós vamos ver as maravilhas que esse Deus faz. Tantas maravilhas foram realizadas e contadas e narradas por Moisés no Êxodo. É quando Deus ele vai levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Repete comigo: uma terra maravilhosa. O Senhor vai conduzir esse povo que estava escravizado. E lá no deserto o Senhor vai mostrar o seu poder para esse povo. Um povo que ainda não, parece que não tem um relacionamento diferenciado com Deus, que não sabe o poder que Ele tem, que não sabe qual a grandeza deste Deus. Aleluia. E eu quero, em nome de Jesus, que ao término desta mensagem nós tenhamos alcançado o objetivo de você sair deste lugar com a certeza de quem é o Deus que você serve, qual o tamanho dele. Claro que nós não saberemos o tamanho, mas se você tiver mais ou menos a noção de quem é Ele e o que Ele pode fazer, eu tenho certeza que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. O Senhor vai então levar este povo pelo deserto. Repete comigo: deserto. E acreditem, senhoras e senhores, a maioria dos pregadores pregam por aí dizendo que o deserto é lugar de sofrimento, que o deserto é lugar de dor, que o deserto é lugar de tristeza. E eu às vezes acabo concordando com eles, em partes. Mas o que eu posso entender também, olhando para o Êxodo, é que Deus ele não leva ninguém ao deserto para morrer, não leva ninguém ao deserto para maltratar, não leva ninguém ao deserto para sugá-los, não. Pelo contrário, todas as vezes que nós vamos observar na Bíblia a história do povo hebreu trilhando pelo deserto, quando eles passaram por dores e sofrimentos, foi porque eles mesmos quiseram. Mas quando eles acreditaram em Deus, Deus se fez presente e mudou a história. Olha só isso aqui: quando eles estão sendo guiados no deserto, a Bíblia diz que eles vão sentir fome. Repete comigo: fome. E quando eles estão sentindo fome, Deus vai mandar o suprimento. A Bíblia mostra que o Senhor vai mandar franguinhos, codornizes, para voarem a 1 metro de altura. A irmã abria a porta pela manhã, a dona de casa, a irmã, abria a porta, pegava o franguinho e entrava para matar o frango e cozinhar em casa. Provisão de Deus no deserto. No deserto. Deus leva esse povo ao deserto e eles também vão ter sede. E quando tem sede, Deus mandou o quê? Água. Porque o que mata a sede a não ser água? O Senhor fala para Moisés: Moisés, fere a rocha. Ele feriu e saiu água da rocha, demonstrando o seu poder novamente. Atenta comigo, não perde o foco, porque nós estamos entendendo por que eles não largam esses 5 primeiros. Embora a Bíblia toda fala
para nós sabemos tudo isso, mas o carinho que eles têm por esses 5 primeiros é por causa disso, porque eles estão vendo que ali tem resposta, ali tem provisão, ali tem tudo. A Bíblia tem resposta para mim, a Bíblia tem respostas para você. Agora escute isso aqui: pela manhã é hora de tomar café da manhã, mas no deserto não tem padaria, no deserto não tem uma mercearia, no deserto não tem como comprar, mas o Senhor mandou maná. E quando o povo abriu a porta pela manhã, a provisão estava lá, caiu do céu. Sabe o que é isso? É você descansar e confiar no Deus que você serve. Aleluia. Porque você pode até dormir hoje preocupado com alguma coisa, ou amanhã, mas quando for pela manhã, o Senhor vai te surpreender com uma resposta que você vai precisar. Aleluia! É no deserto que Deus mostra no Êxodo que Ele se faz presente. E a Bíblia diz que nem as suas roupas, nem os seus calçados gastaram. E olha que eles caminharam por quase 40 anos no deserto. Mas Deus esteve presente. No Gênesis, Ele é criador de tudo. E no Êxodo, Ele é guardador, cuidador, protetor. Mas quando agora a gente olha para o livro de Levítico, aí entra agora uma atenção toda especial. Por quê? Porque em Levítico, o Senhor vai mostrar que Ele é o único que deve ser adorado. É lá em Levítico que vão ser instituídas todas as liturgias, todos os cultos. Se hoje nós nos reunimos aqui e temos um momento do louvor, que aliás, que momento gostoso, eu estava ali e eu senti a presença de Deus. Parabéns à equipe de louvor, a irmã que ministra, uma bênção, que Deus continue nos abençoando. E se hoje nós temos tudo isso, é porque lá atrás o Senhor deu a Moisés estas instruções. Mas o principal é que somente a Ele, eu e você, devemos adorar. Pode vir aqui o maior pregador, pode vir aqui o melhor cantor conhecido, mas a intenção nossa aqui é adorar e venerar ao Senhor. Somente a Ele devemos adorar. E há uma responsabilidade a cada um de nós de mantermos sempre a chama acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A responsabilidade não é apenas do pastor, não é apenas do pastor Sidney que veio aqui, do pastor Roberto, do evangelista Luciano. Não, a responsabilidade é nossa de estarmos na presença de Deus e adorá-lo. Mas não somente aqui no templo, é andando na rua e adorando a Deus, é em casa e adorando a Deus, é no trabalho e adorando a Deus, é lá no médico, mas adorando a Deus, é no supermercado, mas adorando a Deus. Em todo tempo sejamos adoradores do nosso Deus. Em Gênesis, o Criador de tudo, em Êxodo, o guardador e o protetor, e em Levítico ele se apresenta como aquele que deve ser adorado. Quando nós chegamos agora em Números, outra característica do Senhor, Ele é aquele que vai presentear. Além de cuidar, de conduzir o povo, Ele vai agora dar terras. Ou seja, quando eu olho para a Bíblia e vejo isso, eu vejo o Senhor falando o seguinte: aquele povo que me busca, que me serve, em algum momento eu vou abençoá-los, eu vou presenteá-los, eu vou agora surpreendê-los. Em Números, o Senhor vai presentear o seu povo, mostrando que é com eles, mostrando que o Senhor não mudou e todas as suas promessas ainda permanecem de pé. E só quem tem promessa, levanta a mão aqui, aleluia, bota no peito agora, porque eu quero profetizar para você, em nome do Senhor Jesus. As promessas do Senhor na tua vida vão se cumprir. As promessas do Senhor na tua família vão se cumprir. Parece que está demorando, continua com a mão no peito. Parece que está demorando, mas o Senhor está renovando as promessas. O tempo dele não é o teu tempo, a hora dele não é a tua hora. O momento exato do Senhor
Repete comigo, meu Deus. Ele guarda, protege a história do seu povo. Lá no Gênesis há uma determinação. Capítulo 12, o Senhor fala assim para Abraão: Abraão, ainda Abraão, sai da tua tenda, da tua parentela, do meio dos teus amigos, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu haverei de te mostrar. O texto mais à frente diz: partiu, pois, Abraão, conforme determinara o Senhor. E o Senhor falou para ele: Abraão, lá, quando alguém te abençoar, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei a eles. O Senhor está falando: eu vou preservar a tua família, eu vou preservar a história da tua casa, aleluia. Eu vou preservar a história do teu ministério. O Senhor fala para Abraão: lá, Abraão, ainda que você já nem esteja mais vivo, mas eu vou continuar honrando a tua memória. Escuta isso aqui agora. Abraão já não existe mais. Moisés está velho e está prestes a partir. Mas o Senhor vai falar para ele: Moisés, chama Josué, porque agora, Moisés, está chegando a hora de se findar. Mas aquilo que eu prometi lá atrás para Abraão ainda está de pé, não vai morrer. Vou levar vocês à cidade que eu prometi, aleluia. O Senhor manda ele chamar Josué. Josué se apresenta, Moisés orienta. Depois o Senhor leva Moisés para si, e quem agora vai continuar é Josué. Mas a história não parou, o povo foi vencedor, o povo entrou na cidade prometida. A história de Moisés é narrada, aleluia, a lembrança dele é viva, porque o Senhor permanece guardando histórias. E talvez você entrou aqui hoje triste, quem sabe falou assim: ai meu Deus, essa semana eu fui desafiada tanto, pessoas que me falaram tantas coisas que me entristeceram. E às vezes acontece isso, né? Às vezes até mesmo dentro de casa, ou algum amigo que a gente fala: esse é meu amigo, mas às vezes nem é tanto amigo, é colega, e aí vem e fala alguma coisa para nós, e nós nos entristecemos. Nós somos carnes, né? Embora a gente queira levar tudo na esportiva, mas tem hora que não dá, tem hora que fere a gente. Mas o Senhor está falando essa noite: ainda que tenha acontecido isso, quem sabe você até pensou em retroceder, quem sabe você até pensou em parar, em desistir. Eu vou hoje lá, e no final do culto eu vou procurar o pastor Jonas, eu vou sentar com ele, fazer um gabinete, e eu acho que hoje eu vou pendurar a chuteira, né? Naquele que a gente conhece aí fora. Eu vou desistir. Aí Deus te surpreende essa noite aqui para falar para você que Ele tem história diferente para a tua vida. Não é esse o final que Ele quer para você, não é esse o final que Ele quer para a tua vida, não é essa a história final que o Senhor tem para ti. Permanece, não recue, não desista. Deus não tem prazer naquele que olha para trás, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Ele gosta dos valentes. E se tem algum valente aqui, levanta a mão e a glória. Se tem algum valente aqui, glorifica e exalta a Deus. Porque você está fazendo isso? Ó, levanta a mão, levanta a mão. É um gesto de fé isso aqui. Satanás está vendo que ele não está brincando, que ele não está lidando com jeitinha, não. Tem alguém aqui que é poderoso. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que você é poderoso, que você é poderosa, irmã. Está na Bíblia, pastor. Onde está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, levanta a mão, versículo de número 8, e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito, então você tem poder. Aleluia! Muito bem, nós entendemos por que eles gostam tanto dos 5 primeiros livros. Aí agora eu queria entrar na mensagem rapidamente para falar sobre 2 temas interessantes. Porque você já está sabendo que o Deus que você serve, Ele é tremendo, sim ou não? Aleluia! O Deus que você serve, Ele é poderoso, sim ou não? Aleluia! Então, muito bem. Aí olhando para a Bíblia, nós vamos ver então que esse Deus, Ele é poderoso. E esse Deus, Ele livra. Repete comigo: meu Deus, Ele livra. Atenta aqui agora.
no capítulo de número 3. Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. E ele vai agora observar, enquanto ele vai buscar os animais, que no meio daquele pasto havia uma árvore. Havia o que? Uma árvore. E esta árvore, ela pegava fogo. Imagina comigo agora, isso aqui sendo uma árvore. E ela tem tantas folhas, galhos, folhas bonitas. E alguém vem aqui e coloca fogo. O que vai acontecer com esta árvore? Ela vai o quê? Vai sumir, vai queimar. Aquela árvore que era bonita, ela já não vai ser mais bonita. As folhas que eram verdes, quem sabe os frutos que ela tinha, já não vão ser mais vistos. Só que quando Moisés olha, ele observa que aquela árvore pega fogo. Mas a árvore continua bonita. A árvore continua firme. As suas folhas ainda continuam verdes, verdejantes, brilhando. E aquilo chama a atenção de Moisés, chamaria a atenção minha, chamaria a atenção tua. E o que ele faz? Ele vai se aproximar para ver o que é que está acontecendo. E quando ele se aproxima, ele ouve uma voz que diz: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Santo. Todo lugar onde Deus está é lugar santo. Este lugar ali há pouco era apenas um pasto, mas agora o Senhor está ali. E quando o Senhor chega ao lugar é santo. Moisés então ouve a voz e o Senhor começa a falar com ele. E os versículos que me chamam a atenção neste capítulo são os versículos de número 7 e de número 8 do capítulo 3. Por quê? Porque o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que está aprisionado lá no Egito. E o versículo de número 8, o Senhor diz: e eu desci para livrar o meu povo. Aleluia. Repete comigo: meu Deus livra. O meu Deus livra. Escuta isso aqui agora. Moisés escutou aquilo e Moisés começa a uma conversa mais calorosa com o Senhor. E ele vai então nos versículos 14, 15 querer saber o nome desse Deus que fala com ele. Obviamente que Moisés sabia quem era Deus. Os judeus sabem quem é Deus. Nós sabemos quem é Deus. Mas o que Moisés está querendo não é que o Senhor fale: o meu nome é Yahvé. Não. O que Moisés está querendo são garantias. Quais as garantias? Que o Senhor vai me dar quando eu chegar lá e falar para os meus irmãos que eu estou ali, enviado teu, para tirá-los de lá. Lá no Egito eles têm comida. Lá no Egito eles têm provisão. Lá no Egito eles têm roupas. E aí agora, Senhor, não são somente 2 ou 3, são milhares de famílias, são milhares de pessoas. Que garantias que eu terei quando eu levar esta tua mensagem? E o Senhor começa a falar com Moisés: Moisés, quando tu chegares lá, Moisés, e eles te perguntarem qual é o teu Deus e qual é o seu nome, aleluia, você vai falar para eles: eu sou o que sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou, me enviou a vocês. Mas aí você vai olhar para o original hebraico e é muito interessante esse eu sou o que sou. Porque eu tenho uma Bíblia hebraica aqui no carro e lá está dizendo exatamente assim: Yahvé, Yahshé, Yahvé, eu sou o que sou, me enviou a vós. E no hebraico original, esse Yahvé, Yahshé, Yahvé é algo muito mais forte do que eu e você imaginamos, do que a língua portuguesa traduziu para as nossas Bíblias. Eu sou, o Senhor está trazendo agora garantias, pastor Robredo. E o Senhor vai falar: Moisés,
eu sou a provisão que eles precisam. Se lá no deserto, Moisés, eles precisarem de comida, eu serei a comida. Se lá no deserto, olha, escuta para você verificar, se lá no deserto eles precisarem de água, eu serei a água para saciar a sua sede. Moisés, se lá no deserto eles tiverem frio, eu serei o calor para aquecê-los. Moisés, se lá no deserto eles estiverem com muito calor, eu serei a brisa para refrigerá-los. Moisés, lá no deserto, se alguém ficar doente, eu sou o médico que vai cuidar deles. Moisés, se lá eles precisarem de qualquer coisa, eu serei tudo o que eles precisam. Palavra do Senhor para nós essa noite. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a circunstância que você está vivendo hoje? O que é que tem tirado a tua paz? Se você tem um Deus que pode tudo, se você tem um Deus que supre tudo, aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu queria falar com você que esse Deus livra, e livra mesmo. Livrou esse povo no deserto de tantas situações, proveu tantas outras situações, proveu milhares de situações. E quando eu olho para a Bíblia também, o salmista diz: em paz eu deito e durmo, porque só tu me fazes habitar em segurança. Olha para Davi, um homem que foi rei, mas guerreou por todos os tempos, e as suas pelejas não eram pelejas fáceis, eram guerras terríveis, mas o Senhor, aleluia, era com ele, a ponto de quando ele deitar, ele fala: Senhor, eu vou dormir, porque enquanto eu durmo, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha casa. É assim que o Senhor vai fazer conosco, enquanto você descansa. Quem sabe você ficou alguns dias sem sono, perdeu o sono com alguma coisa, mas o poder do Senhor ainda é conosco, Ele está em nosso meio. Você vai voltar a descansar, você vai voltar a dormir, porque enquanto você descansa, o Senhor cuida de ti. E eu acho interessante isso, porque a Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. A diferença entre o que serve e o que não serve. Livramento, livramento. O irmão trabalhou a vida inteira, pastor Roberto, e em determinado momento ele parou e disse: bom, está chegando a minha aposentadoria, eu tenho uma vontade imensa de voar. Acredito que todos aqui já voaram. É boa, a sensação é gostosa, mas o irmão nunca tinha voado. Quem não voou vai voar. Aí ele fez economias, e quando ele chegou e recebeu a informação que ele estava aposentado, ele foi lá numa agência de viagem, fez um pacote, e ele falou: eu vou conhecer a outra América. E ele ficou aguardando, ansioso, o dia do embarque. E enquanto ele aguardava, ele continuava indo para os cultos, continuava orando de madrugada, continuava adorando a Deus. Porque é complicado, irmão. Às vezes as pessoas não gostam de adorar quando está na bonança, mas adorem. Tem gente que só lembra de Deus quando está na dificuldade. Não, tem que lembrar de Deus todos os dias. É sorrindo ou chorando, cantando ou não. Tem que ser assim todos os dias. E o irmão estava assim, não perdeu o ritmo. E chegou o dia do embarque. Ele falou: Senhor, hoje eu realizo o meu sonho. Vou conhecer a outra América. E ele entrou na aeronave, e a aeronave decolou. E quando ele estava lá em cima, o comandante daquela aeronave, no áudio, falou assim: atenção, senhores passageiros, nós estamos com um problema na nossa aeronave. Essa aeronave era composta de 2 motores, e infelizmente um dos motores ele parou de funcionar. Grande foi a preocupação daqueles homens e mulheres, os passageiros que estavam ali, os tripulantes tentando acalmá-los, mas de quem é que se acalma ouvindo uma notícia dessa?
E o comandante disse que nós estamos voando o Oceano Atlântico, o Pacífico, não sei, um oceano. Aí o irmãozinho lá atrás falou: Senhor, a tua palavra diz que outra vez veríamos a diferença entre o que serve e o que não serve. A tua palavra diz, Senhor, também que o Senhor estaria conosco em todos os momentos. E eu tenho certeza que não foi esse o final que o Senhor escolheu para mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu orei antes de pegar esse avião. Eu orei antes de fazer este pacote. E eu não creio, Senhor, que o Senhor fez eu esperar tanto tempo para chegar agora e morrer. Eu ainda quero pregar a tua palavra. Eu ainda quero ganhar almas para ti, Senhor. Quando ele terminou de falar, o comandante novamente pegou o microfone e falou: Senhores, lamento lhes informar, mas o último que funcionava parou de funcionar. Nós estamos em declive e esta aeronave vai cair. Foi gritaria, as pessoas se abraçavam. E o comandante disse: se você tem fé em Deus, ore, faça as suas orações, porque nós estamos caindo nesse oceano. O pastor, o irmão lá atrás, começou a orar novamente e falou: Senhor, eu tenho certeza que este não foi